Olá, meu nome é João Augusto Gameiro, eu sou advogado criminalista e eu fui convidado para conversar com vocês hoje sobre um ponto muito importante do julgamento que ocorrerá nas próximas semanas na Espanha, envolvendo o jogador Neymar Júnior, seus familiares, a empresa DIS e os clubes de futebol Santos e Barcelona. E basicamente esse ponto principal é a acusação, o crime que constitui a acusação na Espanha, que é o crime de corrupção entre particulares ou de corrupção privada. Eu já vou até adiantar o ponto mais importante dessa conversa, que é justamente destacar o fato de que, no Brasil, o crime de corrupção privada ou de corrupção entre particulares, ele não existe. Essa conduta não é considerada crime no Brasil. Portanto, nem o Neymar Júnior, nem seus familiares, eles nunca poderiam ser processados no Brasil por essa acusação que ocorre na Espanha. Para melhor compreender essa conclusão que eu já me adiantei, uma mera discordância entre particulares sobre um negócio com um crime de corrupção privada. Para ter corrupção privada, eu preciso oferecer ou dar uma vantagem para que alguém que trabalha dentro de uma empresa prejudique essa mesma empresa onde ela está inserida. Então, voltando ao ponto inicial do nosso vídeo. Primeiro lugar, crime de corrupção privada não existe no Brasil. Novamente, Neymar Júnior ou seus familiares nunca poderiam ser processados sob uma acusação de corrupção privada aqui no Brasil. Segundo ponto, uma discussão contratual, uma discordância entre particulares não se confunde com corrupção privada. Então, o conteúdo do crime também não estaria caracterizado. E, finalmente, direito penal ele só vai se preocupar com questões muito graves, questões de extrema relevância que não se confundem com discussões sobre negócio, discussão sobre contrato. O uso do direito penal nesse contexto caracterizaria um abuso, um uso do direito penal como instrumento de pressão em uma discussão entre particulares. Muito obrigado. Eu sou Davi Tangerino, professor de Direito Penal da UERJ e tive a oportunidade de advogar na defesa do jogador Neymar Júnior. Como vocês sabem, Neymar Júnior e sua família e a NN Consultoria estão sendo acusados de um crime chamado corrupção entre particulares. As questões que a gente tem que enfrentar aqui são duas. É possível aplicar a lei brasileira fora do Brasil? E depois, é possível aplicar a lei penal espanhola no Brasil? Vamos começar com a primeira pergunta. Onde se aplica a lei brasileira? Por óbvio, né, gente? No território nacional, que também compreende o seu espaço aéreo e as águas territoriais. Há uma regra interessante prevista no artigo 7º do Código Penal, que também se aplica à lei brasileira nas aeronaves e embarcações públicas, por exemplo, das Forças Armadas, em qualquer lugar que elas estejam, e nas privadas, quando elas não estão em nenhum estado nacional, em áreas internacionais. Bom, por que estamos discutindo isso então no caso do Neymar? Porque, como a gente viu, é possível que a lei brasileira seja aplicada a fatos que aconteceram fora do Brasil. Nós não colocamos quase nenhuma condição para alguns crimes. Por exemplo, contra a vida e a liberdade do presidente, contra a administração pública ou no caso do crime de genocídio. Para outras hipóteses, por exemplo, quando um crime é praticado por um brasileiro, a lei impõe uma série de condições. Vamos lá. É preciso que o sujeito entre no Brasil, que esse crime comporte, permita, autorize extradição. Claro que ainda tem a pena para cumprir, ou seja, o sujeito não foi absolvido no exterior, ou cumpriu pena lá fora, ou a pena não foi extinta por qualquer motivo. E o vetor que mais interessa aqui é: este fato também tem que ser punível no Brasil. É exatamente esse elemento que falta no caso do Neymar. O crime de corrupção privada simplesmente não existe no Brasil. E como é que seria esta hipótese de aplicar a lei espanhola para um fato acontecido
no Brasil? Ou como é que nós aplicamos a lei brasileira para um crime praticado lá fora? Existem basicamente dois mecanismos. A extradição, ou seja, um país entrega a pessoa a outro, onde ele será julgado e processado, mas existe uma alternativa. Quando a extradição não for possível, um país pode pedir que o outro país execute aquela pena. É claro que é preciso haver um entendimento prévio entre esses países, via de regra, por um acordo, por um tratado. Mas notem, tanto a extradição como a transferência de execução da pena têm um requisito comum, que o fato seja punível também no Brasil. Portanto, gente, como o Brasil não criminaliza a corrupção entre particulares, não é possível aplicar a lei brasileira a um fato espanhol, porque a lei brasileira criminalização da corrupção privada não existe, e, embora exista o crime de corrupção privada na Espanha, como nós não temos essa previsão idêntica no Brasil, é impossível a sua aplicação no território nacional. Bom dia. Neymar Sport me ha pedido que explique en términos sencillos en qué casos la ley española puede ser aplicada a hechos ocurridos en Brasil, aunque en Brasil esos hechos no constituyan un delito. Para quien no sea abogado, debemos indicar brevemente que el requisito de que una conducta tenga que ser delito en dos países para poder ser castigada es lo que los juristas, abogados, denominamos el principio de doble incriminación. En este caso, que los hechos ocurridos en Brasil sean delito tanto en Brasil como en España. En general, existe un grupo de casos donde sí se exige que los hechos sean delitos tanto en Brasil como en España. Son los casos que afectan al principio de nacionalidad activa. Es decir, la jurisdicción española por nacionalidad activa se aplica a ciudadanos españoles que pueden cometer delitos en el extranjero. Para que los tribunales españoles tengan jurisdicción, es decir, que puedan llevar a juicio a ciudadanos españoles, se exige que los hechos sean delitos, tanto en España como en Brasil. Pasando ya a los supuestos donde no se exige que los hechos sean delito en Brasil, el primer grupo de casos interesante es el denominado jurisdicción por protección de intereses del Estado español. Frase bien larga. ¿Cuáles son estos delitos donde no es necesario que los hechos cometidos en Brasil sean delitos en Brasil para que España pueda enjuiciarlos? El delito de traición a España, el delito contra el rey de España, delitos de rebelión o sedición contra España, delitos de falsificación del sello de España o de la firma de ministros españoles, delitos de falsificación de la moneda de España, delitos que perjudiquen directamente el crédito o los intereses de España. Llevamos 6, 7, delito de atentado contra autoridades de España, 8, delito cometidos por funcionarios españoles que están fuera de España y finalmente 9, delitos de control de cambio en la moneda española. El segundo tipo de casos donde no se exige que los hechos sean delito en Brasil es la denominada y muy conocida jurisdicción universal. Aquí, como decimos, no se exige que los hechos sean delito en Brasil para que la competencia de España pueda ser afirmada, pero sí se exige un vínculo o nexo jurisdiccional con España. ¿Qué vínculo puede haber?
que el autor del crimen sea español, que la víctima sea española, que el barco o el avión donde se produce el delito sean españoles, que exista una organización criminal para actuar en España o, en fin, que el autor del crimen sea una empresa, una compañía española. ¿Cuáles son estos delitos de jurisdicción universal? Genocidio, crímenes de guerra, delitos de tortura, trata de seres humanos, etc. Dentro de estos delitos susceptibles de generar jurisdicción universal, resulta interesante observar que en el año 2014 se introdujo en España, entre el catálogo de estos delitos, el delito de corrupción privada. Es decir, por hechos cometidos antes de 2014 no hay jurisdicción universal, por hechos cometidos después de 2014 sí hay jurisdicción universal. En cualquier caso, para que la corrupción privada por hechos cometidos después de 2014 pueda ser enjuiciada en España, se exige ese vínculo que hemos dicho antes, nexo jurisdiccional, con España de la siguiente forma. Tiene que concurrir alguno de estos requisitos, o que el procedimiento se dirija contra un español, o que el procedimiento se dirija contra un extranjero, pero que resida habitualmente en España, que el delito haya sido cometido por un directivo, por ejemplo, de una empresa española, fundación española, organización española, etc. O, finalmente, que el delito se haya cometido no por ese directivo, sino por la propia compañía, por la propia persona jurídica española. Como se puede observar, siempre se exige, incluso para la jurisdicción universal, que haya un vínculo específico con España, y ello antes de 2014 y después de 2014. En definitiva, y entendemos que esto es algo que puede interesar bastante al público brasileño, en relación con los delitos de jurisdicción universal y en concreto con el delito de corrupción privada, los ciudadanos brasileños no están sometidos a esa jurisdicción universal por corrupción privada por delitos que se hayan cometido íntegramente en Brasil cuando el procedimiento no se dirige contra ningún ciudadano español, ningún ciudadano extranjero que resida habitualmente en España, contra ningún directivo de una empresa española, ni contra ninguna persona jurídica, empresa española. Esperamos haber clarificado en qué supuestos existe jurisdicción española, pese a que los hechos que se hayan podido cometer en Brasil no constituyan un delito en Brasil.